muitas vezes cumprindo tua palavra, Pai amado, parcialmente. Estamos dispostos e disponíveis, na verdade, para cumprir a tua palavra até onde serve para mim. Na verdade, estamos cumprindo a nossa palavra, o que encaixa com a tua palavra, mas a palavra, a nossa palavra, a nossa vontade, ela está acima da tua palavra, porque nós mesmos estabelecemos certos limites, damos a ti o direito de ter uma atuação limitada, porque se chocar com aquilo que eu creio, se chocar com aquilo que eu quero, se chocar com aquilo que eu acho que é o correto, aí já não é mais a tua palavra, já é a minha. Nos tira de todo esse ambiente, Pai, de ser, sermos deuses das nossas vidas, sermos Deus na vida dos outros, tocarmos, ó Pai amado, na glória, nos manifestarmos como maior que o Senhor, falarmos que o Senhor é Deus, mas nos comportarmos como tal. Falarmos que o Senhor que manda, que o Senhor, que o teu é o senhorio, mas continuarmos a sermos senhores das nossas vidas, que abramos mão de verdade. É um desafio, é uma guerra, é uma luta, e que o Senhor nos ajude, Pai, por favor, ajuda a minha vida, ajuda minha esposa, o Mateus, a Letícia, ajuda os teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, ajuda cada um de nós, Pai, a romper com toda a casca, com toda a resistência, com tudo que nós temos colocado aí de comportamentos que nós vamos até onde não, até onde nos interessa, até onde nos ainda é confortável, mas o Senhor tem nos chamado para lugares de desconforto, de renúncias, lugares onde nós temos que abrir mão de certas coisas, temos que entender verdadeiramente que o Senhor está fazendo algo para nos formatar com as marcas do céu. E as marcas do céu doem. As marcas do céu, ela trazem um confronto muito pesado, porque estamos tão formatados com essa terra, estamos tão formatados com a nossa alma já desconectada daquilo que teu Espírito tem para nós. E às vezes assustamos com o nível que o Senhor está nos levando. Achávamos que ia ser mais fácil, achávamos que ia ser mais leve, mais suave, mais soft, mais light, mais diet, mas nós temos percebido que as coisas não são dessa forma. Isso nos assusta demais. E saímos de toda essa manifestação, Pai, de indiferença muitas vezes à tua voz, de fingirmos demência, de ouvirmos e fazer de conta que não é conosco, justificarmos, Deus conhece meu nível, ele não me chamaria para isso é para outro. Fazemos uma lista como Moisés fez, eu sou gago, não sei falar, sou tímido, chama outro. Mas o senhor havia gasto ali um tempo tão forte na vida de Moisés, não tinha outro. Temos que entender que o Senhor não depende de ninguém, mas o Senhor investiu em Moisés. E o Senhor investiu algo em nossas vidas que não tem outro. Era Moisés mesmo, Moisés que foi salvo para libertar, Moisés que foi livrado das mãos de Faraó, Moisés que foi livrado da morte, Moisés que foi colocado 40 anos dentro da casa de Faraó e do sistema faraônico para saber como aquilo funcionava, Moisés que foi tratado depois mais 40 anos, era Moisés, é a minha vida, é a vida dos teus filhos, nós somos tratados para isso. Existiram livramentos e investimentos da parte do Senhor na minha vida e na vida de cada um que está aqui ouvindo, que vai ouvir, que é para você, é para mim. Não adianta transferirmos responsabilidades, manda outro, envia outro, tem alguém melhor que eu. Deus está nos chamando.
Deus está nos convocando para essa guerra e Ele nos preparou para isso. Precisamos entender isso. Por mais que temamos, por mais que resistamos, por mais que para nós é uma realidade tão distante, algo tão fora daquilo que nós planejamos muitas vezes, porque traçamos até uma rota de busca, de entrega, mas nós não sabemos como o Senhor vai reivindicar o que o Senhor, ó Pai, tem depositado nas nossas vidas. E falamos que o Senhor é Senhor, mas quando o Senhor reivindica o trabalho da tua forma, porque é o Senhor que manda, aí então nos exasperamos, nos achamos inadequados, temos medo, as limitações sobem, as resistências carnais, almáticas, demoníacas, adâmicas, elas vão se manifestando na nossa mente, nosso coração, vai nos levando para lugares de ansiedade, de insegurança, de depressão, de medo, onde nós queremos verdadeiramente ficarmos no lugar onde nós nos sentimos mais seguros. Eu não sabia que era para tanto. Às vezes justificamos as nossas vidas diante do Senhor para eu não imaginei que ia tão longe. Tá bom aqui, Jesus, chega. Mas Ele investiu na minha vida e na tua vida para mais do que isso que nós estamos pensando. E agora Ele está aguardando uma resposta. Agora Ele está aguardando um comportamento. Agora Ele está aguardando o meu, o meu tipo de posicionamento e o teu, para que verdadeiramente possa se cumprir em nós aquilo que Ele depositou de talento, de dom, de graça, e agora Ele está reivindicando. Pai, existem irmãos aqui que estão num momento muito crucial das suas vidas, que o Senhor está reivindicando algo, mas há uma resistência muito grande, porque estão exatamente naquela atmosfera, naquela linha de raciocínio de Moisés. É muita coisa para mim. É muita coisa para mim, uns porque já têm mais idade, outros porque são muito novos, outros porque são solteiros, outros porque são casados, outros porque não têm recurso, outros porque não têm, acho que não têm entendimento, sabedoria. Justificativas, ó Pai, não faltam. Desculpas também não faltam. Mas entramos num ambiente onde o Senhor não tem olhado para nada disso. O Senhor olha para aquilo que está construído. E o que está faltando é o Senhor que dá. O que está ainda, a provisão para o ministério é o Senhor que faz. O Senhor Jesus falou que ele não tinha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós achamos que precisamos estar com tudo nas nossas mãos, tudo resolvido, tudo certinho, aí é o caminho. E o Senhor tem nos chamado para andar por fé, o Senhor tem nos chamado para andar em obediência, o Senhor tem nos chamado para irmos. É um ide, é um saia desse ambiente para uma terra que eu te mostrarei. O chamamento de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás, para uma terra que eu te mostrarei. Não tinha endereço, só tinha uma ordenança, sai daí. Para onde eu vou? Mais para frente eu te mostro. E Abraão precisou tomar uma atitude. E o Senhor tem nos chamado para isso. Alguns irmãos especificamente têm sido chamados para isso. Sai daí. Para onde eu vou? Mais para frente eu te mostro. E precisamos ter essa ousadia, essa dependência, essa coragem e simplesmente obedecermos. Porque nós queremos saber aonde nós estamos indo, querendo segurança. Nossa alma, ela teme. Nosso espírito é ousado, ele é corajoso porque ele te conhece. E precisamos fazer a nossa alma ser conhecida, ter o conhecimento do Senhor, para que ela perca o medo, tendo segurado muitas vezes a nossa alma medrosa com justificativas, com argumentos tão fortes, contundentes, até com bastante lógica, mas uma lógica dessa terra, uma lógica
incrédula, uma lógica medrosa, uma lógica covarde. E o Senhor tem nos chamado para o ID, sem nada nas mãos. Sem nada nas mãos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entrarmos nesse nível de dependência e de envolvimento com a Tua palavra. Nos cobre com o Teu sangue e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bom dia, shalom. Aleluia, Levítico 18, versículo 1. Nós vamos ler já já. Amém? Irmãos, nós temos passado por alguns processos que nós não estamos entendendo muita coisa, porque nós estamos exatamente desconectados daquilo que realmente Deus está fazendo. Existem coisas nas nossas vidas que elas já estão prontas e nós não estamos fazendo essa leitura. E aquilo que está pronto já é suficiente para nós começarmos a caminhada. E nós estamos esperando que algo a mais aconteça, que nós sejamos, então, providos à nossa maneira. E Deus está querendo que eu e você, nós andemos na provisão à maneira dele. Então, eu creio que cada um aqui que está ouvindo, que ouviu a oração, que vai ouvir depois, que você cheque a tua vida, veja onde você está parado em ambientes de dúvida, de incredulidade, para que você se mova crendo que é o Senhor que vai prover. Nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, nós vemos as pessoas se movendo e aquilo que aconteceu, as pessoas não tinham praticamente nada. As pessoas tinham um ID, uma ordenança, um projeto, mas totalmente maluco diante dos nossos olhos, porque é Deus que vai operar. Se fosse para a gente estar fazendo, se fosse naquilo que nós já entendemos, naquilo que nós temos, aí na verdade não precisaríamos muito de Deus, porque já teríamos condições de fazer isso. Mas temos que entender que a nossa condição é o próprio Cristo. A nossa condição é aquilo que está reservado no mundo espiritual para nós. Então, a vida de Moisés, ele olha, ele vê tanta limitação, como eu vejo na minha vida e você na sua, mas Deus já viu uma condição, tinha algo formado dentro de Moisés que ele não imaginava. Tinha um amor, tinha uma perseverança, tinha um amor pelas almas. E Moisés então falou: não, eu sou inadequado para essa obra. Procura outra, eu não vou, não quero, eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a levantar as limitações, que é o que você pode estar fazendo na tua chamada. É o que você pode estar fazendo na tua vida em qualquer área, não só numa chamada ministerial, mas no seu trabalho, na sua família, como mãe, como pai, como esposa, como marido, como homem na sociedade, no seu dia a dia com seus irmãos. Então, nós precisamos entender que Deus tem algo já construído dentro de nós que Ele está vendo, Ele sabe até onde Ele conseguiu acessar. E se nós ousarmos colocar a nossa vida para funcionar, teremos respostas em cada passo da nossa vida. Moisés foi tendo as respostas em cada etapa da vida dele, em cada etapa se movimentando dentro do Egito, em cada etapa voltando para casa, ele tinha respostas. Então, nós vamos precisar crer que nós temos resposta. E uma coisa que eu estava orando e que, antes de estarmos gravando aí a oração, que tem acontecido muito, a gente tem ensinado, tem procurado aplicar isso em casa, é o desnível espiritual. Presta bastante atenção nisso. Está acontecendo muito isso, principalmente entre marido e mulher. Nesse caso da mulher, ela ter mais conhecimento, mais sensibilidade espiritual, ela ser mais crente mesmo. Que nem a pastora Fátima, ela é muito mais crente do que eu. Acabou, não tem como negar isso, não tem como fazer nada. Ela é mais crente que eu e acabou. Só que ela pode incorrer no erro de exigir uma resposta da minha vida dentro da realidade que já está construída dentro dela. E aí nós temos problema. Porque ela já quer, de repente, um tipo de atitude, comportamento, daquilo que ela já vê em Deus, daquilo que ela já tem em Deus e eu não tenho.
Então toma cuidado, porque de repente você está brigando, se matando à toa, porque o teu marido não tem essa resposta para você. A tua esposa não tem esse nível de comportamento para você, essa resposta para você, porque isso está construído dentro de você. O teu filho não tem, teu pastor não tem, tá? Mas é meu pastor, tem irmão. Eu sou seu pastor, mas tem coisa que você está à minha frente. Você vai ter que ter paciência para me esperar. Você vai ter que ter paciência para, se não for um pecado, se não for algo que eu esteja pecando realmente, uma coisa que eu tô aí num ambiente de um pecado, no sentido de um adultério, de um roubo, uma coisa que realmente. Mas se é um comportamento que ainda eu não entendi aquilo, eu não estou no seu nível, você vai ter que me esperar, você vai ter que me ajudar. E às vezes você fala, como que o pastor não vê isso? Não vendo. Como que teu esposo não vê isso? Não vendo, porque você está vendo, mas ele não está. Tua esposa está vendo, mas você não está. E nós vamos precisar entender esse desnível, porque senão a gente fere as pessoas e nós ficamos feridos. Porque nós nos frustramos porque assim já estamos andando facilmente naquele ambiente e as pessoas não vão. Eu observo muito o futebol do Messi, eu analiso. Imagina se esse menino, esse jovem, esse homem, ele fosse um cara que desse vazão àquilo que até ele pode pensar. Porque ele é o melhor jogador do mundo na atualidade, mesmo com a idade que ele está, ele ainda é. E infelizmente, mesmo eu sendo brasileiro, para mim, pela constância dele, pelas conquistas, por tudo que ele faz, ele para mim ele já superou até o Pelé. Ele é o melhor de todos os tempos. Então, aquilo que foi depositado na vida dele como jogador de futebol, se ele olhar para aqueles que estão ao redor, ele joga futebol hoje nos Estados Unidos, tem muita gente ruim perto dele. Tem muita gente que está muito distante, coisas que ele faz deitado no chão, dormindo, as pessoas não fazem em pé acordado. E se ele começasse a entrar num ambiente de desprezar essas pessoas e falar, nossa, como você é ruim, como você é burro, como é que você não enxerga isso? A pessoa não enxerga. E ele vai ter que ter a humildade de ajudar essas pessoas a irem para frente. Então você vê a manifestação dele abrindo mão de certas coisas, não faz você, para ajudar a pessoa a crescer. Então aquilo que você já tem construído, aquilo que eu já tenho construído, não é na verdade para nós cobrarmos aquele que não está caminhando junto conosco, mas é para nós oferecermos essa realidade para puxar aquela pessoa no mesmo nível. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós estamos matando a pessoa com aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos da parte de Deus é para dar vida para quem está do nosso lado. Então você está usando isso que Deus te deu, e a honra é dele, a glória é dele, é tudo dele, foi ele que te deu. Da onde vem essa jactância, achando que você é grande coisa? Foi ele que te deu. Então, na verdade, isso é para ser usado dentro de um contexto de casamento, de igreja, onde for, para você alavancar quem está do teu lado, puxar a pessoa para cima. E muitas vezes você está acabando de matar. Existem certos comportamentos da nossa vida que nós acabamos de matar. Porque se nós pegarmos e formos executarmos juízo de acordo com aquilo que nós temos construído dentro de nós vamos matar quem está do nosso lado. Então, eu quero te pedir para que você faça uma leitura mais ampla daquilo que você já tem da parte de Deus, que foi Deus que te deu, mas que você exerça mais misericórdia, tenha mais paciência. Ah, pastor, mas eu estou cansada. Certo. Então, você vai ter que buscar em Deus um descanso. Vai ter que falar, senhor, eu estou cansada, não aguento mais falar com meu marido, falar com ele que essa porta aqui está dando na mesma, falar com ele que o peixinho lá dentro do aquário dá na mesma. Ele só faz o que ele quer. O peixinho, você pode falar o que você quiser para ele lá dentro do aquário, para ele nadar para cá ou para lá, ele só vai nadar para o mesmo lado. Ele vai fazer o que ele quer, porque ele não vai te entender. E muitas vezes o teu marido não está te entendendo. Você fala, como que pode ser tão burrinho desse jeito? Mas não é que ele é burro, é porque não tem essa realidade no coração dele. Você está acima dele espiritualmente, falando, você é mais crente, irmã, só isso. Ou tudo isso. E esse mais crente tem cobrado algo de você que a resposta mais crente tem que ser sua, porque você é mais crente. E a quem muito é dado, muito é exigido. Então, se a pastora Fábia já tem uma resposta numa área que eu não tenho,
a exigência maior vai ser dela. E é isso que nós ficamos muitas vezes entristecidos, bravos, porque nós fazemos essa leitura aí e queremos que a pessoa flua no mesmo ambiente da gente. Então dá uma pensadinha na tua vida aí e coloca isso em ordem. Amém? Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo vivo, tá todo mundo no Brasil, na terra. Fala pelo menos tô aqui, pastor, aí, pelo amor de Deus, que tá um silêncio. Tem alguém do outro lado? Aleluia. Então, Levítico 18 vai falar assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deixarás com a mulher de nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Ontem nós lemos essa passagem aqui, depois travou, virou um balaio de gato aqui, nós tivemos que parar, mas eu estava falando a respeito dessas ordenanças do Senhor, que elas vão se levantar como proteção, elas vão se levantar nas nossas vidas como algo para nos blindar de ambientes onde o adversário vai tentar realmente
nos levar nesses lugares aonde a contaminação será inevitável. Então, para aqueles que já assistiram esses dias aí, nós fizemos uma live com o apóstolo Éder para esclarecer algumas coisas da nossa vida. E a minha esposa, ela é meia irmã do meu pai. Ela é irmã do meu pai do segundo casamento. Então, ela é meia tia minha. E a pior coisa que nós fizemos na nossa vida, eu e ela, foi ter se casado. Porque a consequência desse casamento foi algo assim terrível, que nós, infelizmente, estamos limpando essa bagunça, essa sujeira até os dias de hoje. Pastor, não acabou ainda? Ainda não. Tem coisas, irmãos, que realmente nós praticamos e nós temos que entender que as consequências elas vão longe, porque nós mexemos demais com o mundo espiritual, nós afrontamos demais as coisas de Deus. Ah, mas vocês eram ignorantes, já faz 40 anos que vocês casaram quase, já faz não sei o quê, tudo bem. Nós éramos ignorantes e é isso que nos traz um livramento aí para nós continuarmos juntos. Nós somos nova criatura, então deixamos de ser ter esse nível de parentesco, agora nós somos nova criatura. Temos bastante coisa que nos autoriza hoje, pela misericórdia do Senhor, a continuarmos juntos, porque agora nós estaríamos entrando num outro pecado para acertar um outro negócio, viraria uma bagunça na nossa vida, porque Deus detesta o divórcio. Agora eu vou divorciar porque ela então viraria uma coisa interminável. Então, o nosso casamento está resolvido, mas os estilhaços que isso trouxe para a minha alma, para a alma dela, para a nossa vida em si, ainda existem coisas que nós estamos juntando os cacos, porque existe uma resistência no mundo espiritual. Não adianta falar que não tem. Ah, não, agora já está tudo bem, vocês estão voando. Não estamos voando. Existem áreas da nossa vida que ainda tem uma consequência e que é por isso. Pode até ser por incredulidade, pode até ser por falta de posicionamento. Eu não vou descartar essa hipótese. Ah, mas vocês estão sendo incrédulos e não tomar posse. Pode ser, eu reconheço isso. Posso estar sendo incrédulo, a minha esposa também. Pode ser que a gente esteja dando muita voz ainda aí a coisas que o Senhor já resolveu, já perdoou, já lançou no mar do esquecimento, e nós não conseguimos nos apropriar ainda. Mas seja por qual motivo for, o fato e o foco é que Deus está querendo dar uma lista de instrução para a minha vida e para a tua vida, para que saiamos, para melhor, para que não entremos nessas artimanhas das trevas, porque ele sabe que depois a consequência será terrível. Então, lá em 1987, quando a gente começou a namorar, eu tinha um parente crente já, que poderia ter chegado na nossa vida e falar, ó, isso aqui é pecado, é assim, está escrito isso. Só que por que eu creio que não aconteceu isso? Porque o nível de arrogância, de soberba, de independência de Deus que estava no meu coração e no coração da Fátima, nós não ouviríamos aquilo lá. Nós iríamos mandar o nosso amigão lá catar coquinho e a gente ia casar do mesmo jeito, a gente ia ficar junto do mesmo jeito. E aí sim, eu creio que Deus já começa então a exercer uma misericórdia. Ele não permite que aquilo chegue porque ele sabe o que vai acontecer. E aí depois nós iríamos ficar juntos, nós teríamos o Mateus, e aí depois quando nós lêssemos nessa passagem isso, nós não teríamos como sair disso, aí nós teríamos que divorciar mesmo, porque foi anunciado para nós lá atrás, e nós querendo ou não, nós não seríamos mais ignorantes. Então Deus guarda as nossas vidas. Hoje eu reconheço que Deus guardou a minha vida. Porque esse irmãozinho que é convertido, ele é um homem ousado. Ele é um homem ousado na palavra. Ele não é uma pessoa covarde. Ele facilmente nos anunciaria isso. E por que Deus não permite? Eu creio por causa disso. Ele é um homem de respostas bem rápidas. Eu lembro até que no velório do meu avô, meu pai estava do lado esquerdo assim do caixão, eu estava do lado direito. E aí e meu avô era muito pesadão, e a gente carregando, e meu pai ia falar, meu pai, ele não tinha muita noção das coisas, ele falou assim, nossa, mesmo depois de morto, tá pesado pra burro isso aqui. Carregando meu avô, o pai dele ainda enterrar e falando essas abobrinhadas. Mas enfim, chegamos lá perto da hora de pôr do carro, tem aquele negocinho, aquele rodizinho que desce, e quando colocou o caixão desce rápido. E ele falou assim, para descer, todo santo ajuda. E esse meu parente, que poderia ter anunciado a palavra para nós, estava atrás do meu pai.
E ele coloca a mão no ombro do meu pai e fala assim: para descer, todo santo ajuda, mas para subir só tem um, Jesus Cristo de Nazaré. Fique esperto, Nelson. Então, quer dizer, é um homem que tinha a palavra na ponta da língua, tinha ousadia, tinha intrepidez. Mas por que Deus permitiu que ele não falasse? Para me proteger. Eu vejo o amor de Deus pela minha vida e a vida da Fátima antes da gente se converter. Deus então já via o que a gente ia tomar de decisão, não sei como ele faz essa leitura, mas já manifestava um amor ali. A ignorância estava me protegendo, ele estava me amando através da ignorância. E nós tivemos então essa sorte, entre aspas, de hoje estar aqui, mas a consequência disso. Então aqui está falando de casamentos, de relações sexuais ilícitas, de homem com homem, de mulher menstruada, de tudo que é abominável, tudo que está errado, tudo que vai dar problema, tudo que Deus falou assim, ó, no mundo espiritual, isso aí vai dar problema para você. Isso aí vai ter consequência para você. Isso aí vai dar errado para você. Então não pratique isso. Ele estava falando isso para o povo dele. Ele estava falando isso justamente para trazer as orientações para um povo que estava precisando das leis, de entender o céu, porque eles não sabiam, eles estavam perdidos. Então Deus estava dando a orientação, ó, o adversário, vocês têm uma cultura, vocês têm um, mas é assim que eu penso, é assim que precisa ser, porque na verdade vocês estão sendo agora protegidos por mim. Então nós precisamos entender que uma palavra dessa que vem para nos orientar em qualquer área da nossa vida, a palavra de Deus nos é por proteção. O Senhor está falando com a minha vida e com a tua vida para nos proteger, para nos guardar. Ah, por que Deus exige tanto de mim? Porque você precisa de proteção. Porque você é tão ruim que se ele não te der limites, normas, nós somos tão ruins, tão independentes, tão cheios de arrogância, que se ele não nos guardar, nós vamos nos arrebentar. Por isso que ele fala. Por isso que tem um monte de versículos, por isso que você escuta no monte de lugar que você vai. Alimentos espirituais que você come, ó, não faz isso, cuidado aqui, não entra, não sai. Se entrou, se arrepende. Porque Deus está sempre ocupado de nos proteger. Não é para exercer, para ele ser Deus. Ah, eu vou falar para fulano não fazer isso que eu quero provar que eu sou Deus. Irmãos, ele é Deus e acabou. Ele, se você obedecer, não obedecer, se você quiser, não quiser, se eu for ou não for, se eu parar ou continuar, nada vai mudar a grandeza, a glória, a majestade, ele vai continuar sendo Deus. Para ele não muda nada no sentido da essência dele. Nós não conseguimos corromper ou macular ou manchar a grandeza de Deus pelas nossas atitudes. Os prejudicados somos nós. Esses dias eu estava num lugar e a pessoa falou assim: ah, o fulano que me desculpe, mas hoje eu não vou no culto. Se você não entrar aqui, eu não tenho que te desculpar de nada. Se você não vier no culto na igreja, se você não for no culto da tua igreja, o teu pastor não tem que te desculpar de nada. Tá tudo bem. Eu não tenho que desculpar ninguém. Ah, o pastor Alexandre que me desculpe, mas segunda-feira eu não vou entrar no Oséias. Não tem que te desculpar de nada. Se você está ocupado, se você não quer, ou se você está com outra coisa para fazer, ou se está cansado de ouvir, de entrar, eu não tenho que te desculpar de nada. Você está bem? É isso que Deus mandou você fazer? É prioridade o que você foi fazer? Essa pessoa, o que ela foi fazer para mim, na minha concepção, daria para ter feito outro dia e ter participado do evento, na minha concepção. Agora, para ela, tá bom? Ah, e o fulano que me desculpe. Nem sentiu a ausência. Tenho certeza que você, nem sei, não vi isso daí. Se eu perguntar para o ministrante, você sentiu a ausência de alguém naquele? Eu, cara, não sei. Por quê? Porque a gente não está pensando nisso, nesse sentido. O pastor, ele vai querer, o pastor Sérgio está aqui, tem outros pastores aqui, nós vamos querer que as pessoas caminhem, que as pessoas estejam, mas a pessoa não vai no culto domingo de manhã. Ai, pastor Sérgio, o senhor me desculpe, mas eu, não, tudo bem. Tem alguma coisa que é mais prioridade do que ouvir a palavra para você, irmão? Tem alguma coisa que realmente Deus está te mandando fazer que é mais importante do que no culto, que é uma vez por semana, no domingo e na quarta? Então são 4 horas da semana, de 168 horas que você tem, e ainda assim você conseguiu arrumar um compromisso nesse horário? Tudo bem. Para quem está livre agora de manhã,
você vai começar, às vezes, pensar em uma outra coisa, se você não tem um compromisso de trabalho, nada, dá para você entrar, mas você vai arrumar alguma coisa para não entrar, eu vou fazer o quê? Então, nós precisamos entender que isso aí não vai alterar nada. Não altera nem na minha vida como pastor, eu fico triste. Hoje mesmo tem 11 pessoas. Não sei o que aconteceu. A sexta-feira é o dia que mais entra gente. Às vezes tem 20, 21, 22. Hoje está com a metade do público. Não sei o que a outra metade está fazendo. Tomara que estejam fazendo coisas que realmente são imprescindíveis para esse horário. Tomara. Que não estejam aí achando, deixa quieto, hoje eu não vou, que o pastor me perdoe. Eu, para mim, tá tudo bem. Fico triste. Gostaria que estivessem aqui. Gostaria que estivessem ouvindo, gostaria que estivessem se alimentando. Se domingo eu abrir a porta da igreja, se tiver só eu e a pastora Fátima no presencial, vou ficar triste? Vou. Mas, irmãos, o que eu posso fazer? A gente fica triste. Agora, não tem que me pedir desculpa para nada. Então, às vezes, nós estamos pedindo desculpa para Jesus. Jesus, desculpa, mas hoje eu não vou orar. Não, beleza. Você que sabe. Você tem outra coisa melhor para fazer? Outra coisa que vai te alimentar mais? Outra coisa que vai resolver o teu problema? Faz aí. Parece que nós vamos mudar a essência de Jesus e temos que pedir desculpa porque nós mudamos a essência dele, porque nós não viemos no culto, porque nós não oramos, porque nós não lemos a Bíblia hoje. O prejuízo é nosso, irmão. Quem está precisando somos nós. Os pecadores somos nós. E nós estamos achando que Deus que está precisando de alguma coisa. Deus não está precisando de nada. De absolutamente nada. Se nós sairmos, se todo mundo que está aqui hoje falar assim, eu não congrego mais, não quero mais saber de Jesus, acabou, vai ficar triste, para ele é ruim, falar que pena que me negaram, mas na essência você não vai abalar o céu no sentido de, nossa, mudei a rota de Deus, agora ele é menos Deus com isso. Então pode abaixar bastante a sua bolinha, que você não é tão importante como você está pensando. Eu não sou tão importante como às vezes eu posso estar pensando. Nós não somos nada. Então Deus estava trazendo aqui uma lista de, vocês não são nada, vocês fazem um monte de besteira, vocês passam os pés pelas mãos, vocês não têm limite, vocês têm uma carga satânica dentro de vocês, transferida desde o Éden que vocês herdaram, vocês são lotados de iniquidade, vocês dão vazão para essa iniquidade, então eu vou falar com vocês agora, vão até aqui, se passar daqui vocês vão estar tendo problema. É disso que Deus está falando. Deus está pondo limite não para provar que ele é Deus, mas Deus está pondo limite porque ele sabe que o diabo transferiu para nós de iniquidade é para nos matar, é para nos roubar e é para nos destruir. Satanás não tem outra coisa para oferecer para você. Será que dentro disso vai ter alguma coisa boa? Nananina, não. Tem nada bom aí. Se você se manifestar dentro do ambiente da iniquidade, se você se manifestar dentro da natureza caída que nós herdamos de Adão, tem nada bom. Então ele está querendo realmente nos proteger com isso aqui. Ele está querendo nos mostrar que ele tem uma linha de raciocínio estabelecida. Anda por aqui, que aqui vocês estão guardados. Anda por aqui, porque se vocês andarem por aqui, eu estou removendo a iniquidade. Se vocês andarem por aqui, eu estou ensinando vocês a não dar vazão da iniquidade que já está aí dentro. Então você tira e flui dentro do que está aqui. Você volta até a essência de Cristo. O que Deus estava fazendo aqui desde o Velho Testamento era que o homem voltasse a ter a essência dele e andasse como se ele tivesse sem aquela manifestação que ele adquiriu lá do Éden. Essa era a intenção de Deus e sempre vai ser. Cancelar em nós essa manifestação da iniquidade e fazer com que nós andemos com a manifestação de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que o Senhor nos abençoe e que nós consigamos aí andar nesse ambiente. Amém? Lucas capítulo 5, nós vamos falar alguma coisinha hoje sobre isso daqui, um texto bem conhecido, para que o Senhor ministre nossos corações, em nome de Jesus. Conversei com o apóstolo, conversei não, né? Mandei 2 perguntas para o apóstolo Éder ontem a respeito da egrégora. Ele me respondeu um sinal de positivo, que era aquilo mesmo que eu estava pensando, e a outra ele não respondeu. Então eu vou aguardar a resposta dele para falar sobre a egrégora sem dar nenhum tipo de vaza aí.
Amém, irmãos? Lucas capítulo 5 vai falar da pesca maravilhosa. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse texto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Esse tempo atrás a gente foi num pesqueiro, eu estava conversando com a minha sobrinha depois, falei: Luiz, o tio foi no pesqueiro, não pescou nada. Ela falou assim para mim: joga a rede do outro lado do barco, tio. E eu fiquei muito contente sim, com a resposta dela, né? Com os 8 anos que ela tem, ela lembrar dessa passagem, lembrar desse versículo. E ela mandou então que eu não desistisse. Lança a rede do outro lado do barco. E é exatamente esse tipo de comportamento que ontem nós estávamos falando a respeito da Sara, né? De um comportamento de criança que nós precisamos muitas vezes ter não um comportamento infantil, mas o descanso da criança. Nós confundimos muitas vezes, estamos fazendo pautas de arrependimento para sairmos da infantilidade, como eu fiz na minha vida, porque eu fiquei atrasado, né? Então eu cresci com muitos tipos de comportamento infantil. Então eu tive que fazer essa pauta, fazer certas renúncias para sair da infantilidade. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele fala: torne-se como uma criança. Então, fala assim: mas eu faço pauta de infantilidade e o próprio Cristo manda ser. Deus está falando para você se tornar no tipo de dependência, de entrega, de uma confiança irrestrita que a provisão chegará. Então, a Sara estava aqui no bate-papo de quarta-feira, que eu estava falando ontem, e ela pediu para falar no meio do bate-papo. Ela tem acho que 4 ou 5 anos. Mãe, eu quero falar, mãe, eu quero falar. Mas ela assim: fala, o que você vai falar? Eu quero falar da minha escola. Ela virou para todo mundo e falou assim: então, na escola eu estou aprendendo agora as letras e os números. Aí ela falou o abecedário inteirinho e contou de 1 a 10. Deitou na mãe dela ali e ficou. Então, assim, na inocência dela, ela passou o que ela está aprendendo, ela trouxe ali para nós o que ela estava fazendo, mas o que Deus ministrou comigo, em mim, através da vida da Sara? Um descanso incondicional de uma criança que sabe que tem pai, que tem mãe, que está guardada, e aquilo que ela está aprendendo está de boa. Ela está desfrutando daquilo. Isso que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida. Para de ficar se complicando. Em contrapartida, tinha um adolescente no mesmo negócio, no mesmo ambiente, na quarta-feira, tem 13 anos. Aí já estava reclamando porque a aula ia começar dia primeiro, porque não queria ir na escola, que só queria ir na segunda-feira, porque não, a mãe dele falou: não, você vai amanhã. Ah, mas eu não. Então já estava aquela 13 aninhos só. São 8 anos a mais do que a outra. Mas agora já amadureceu. Agora já não é criança mais. E aí que é o nosso problema. Às vezes nós estamos bem nessa idade, bem chatinha, 13, 14 anos, achamos que somos tanta coisa, como se nós pudéssemos decidir alguma coisa. Eu não vou, eu não faço, eu não quero. E nós não podemos nada, irmão. Então Deus está falando: volta. Vai lá falar o que você está aprendendo, vai se alegrar no ABCDE, vai se alegrar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai descansar,
vai ter certeza, vire como você está sofrendo por ser um adolescente ou um adulto, no sentido de perder a dependência, perder a pureza de estar comendo na mesa do Pai, de estar realmente ali com Jesus tranquilo. A Sara estava tranquila. Falei, você está com algum tipo de preocupação, Sara? Nenhuma. Na escolinha do domingo retrasado, as irmãs ministraram sobre Moisés, sobre a morte dos primogênitos no Egito, e ela ficou ouvindo a história, assim, na minha casa o mais velho é o Samuel, viu? Ou seja, morre o primeiro filho, então se vocês for matar alguém, é ele. Então a menininha está antenadinha, ela já saiu fora. Ela entendeu o contexto, ela entendeu a história e já matou o irmão dela. E vocês deixam quieto, que o mais velho é o Samuel, que tem acho que 8 ou 9. Então nós precisamos fazer essa leitura. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Porque mesmo como uma criança, nós podemos entender o que Deus está falando. Nós podemos discernir o que Deus está falando. Ó, para mim não tem morte, hein? Não que nós vamos muito esperto. Não que nós vamos querer que o nosso irmão mais velho morra, mas dentro da idade espiritual dela, ela discerniu. E ela foi para um ambiente de proteção. Por quê? Por causa da pureza, por causa da inocência. Então, o que Jesus está falando, tenha um ambiente de pureza, de dependência, de entrega como uma criança, que isso vai te levar para uma blindagem. Para de ser adulto. Não é para parar de ser maduro, mas esse adulto rebelde. O que Jesus está tentando tirar de nós não é uma coisa madura, um amadurecimento, um avanço, uma leitura das coisas como um homem, uma mulher, adultos, mas sim como um adulto independente, um adulto rebelde, um adulto que acha que agora ele está por conta e risco dele e que ele pode fazer todas as coisas. É desse ambiente que ele está tirando as nossas vidas. E vindo aqui para o texto, estava ali um lugar onde tinha um quadro de fracasso estabelecido. Esses homens tinham pescado a noite inteirinha. Muito trabalho, irmãos. Cansados, frustrados, talvez com contas para pagar, com provisão para levar para casa. E eles teriam que chegar em casa aquele dia e falar para as esposas assim: nós ficamos a noite inteira. Eu estou cansado. E eu não sei o que nós vamos fazer hoje, porque não pescamos, não pegamos um lambari. E aquela frustração, ter que chegar com essa notícia em casa. Conjecturando, talvez eles já estivessem providos em dependência daquilo para aquele dia, mas poderiam também estar precisando. Então, talvez toda essa força que você está fazendo, tudo isso que você está produzindo, tudo isso que você está se entregando, tudo isso que você está se envolvendo, pastor, mas a minha vida não é uma noite só, é uma vida inteira. E eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Porque é dia e noite, a vida inteira, e não pesca nada. E eu tô cansada, porque eu tô cansada na alma, eu tô cansada na mente, eu tô cansada no físico, eu tô cansada espiritualmente, eu tô cansado, tem as contas, tem as dívidas, tem ilha lá, e você tem uma lista infindável de frustrações e de pescas fracassadas. Eu estou eliminando a minha lista infindável, eu estou diminuindo ela, porque eu tinha uma lista infindável. E às vezes as pessoas nem imaginam. Se você sentar com a Rita, hoje, a minha irmã, que está aqui hoje, que ela está de folga, que ontem foi feriado em Bauru, ela trabalhou ontem, está folgando hoje. Você sentar com a Rita e falar assim: você sabia de tudo isso que o seu irmão fala, que você está ouvindo agora? Ela vai falar assim: ah, sabia de alguma coisa. Mas ela não tinha nem noção do que eu passava, porque sempre que nós estávamos juntos, eu estava rindo, eu estava brincando, eu estava apertando ela, pegando ela no colo, levantando, que ela é pequenininha, tem 1,5 m. Então é facinho de pegar ela no colo, pega ela no colo dentro de mercado, a gente faz uma bagunça. Então, para ela, na cabecinha dela, meu irmão tá super bem. Embora ela soubesse de bastante coisa e sabia das minhas guerras. Mas ela não tinha muita coisa que ela ouve hoje aqui nas ministrações, ela não tinha nem, eu creio que 20% do conhecimento. Talvez eu esteja enganado. Então, às vezes, a pessoa tá ao teu redor, aí tá falando que é verdade. Então, às vezes, a pessoa tá ao teu redor, mas você tá rindo, você tá brincando, você come, você dorme, toma banho, você troca de roupa, você vai, você vem. Mas só você sabe como está lá dentro.
Só você sabe como você está por dentro. E é esse por dentro que Jesus quer te visitar. Para remover esse cansaço, essa frustração, para trazer agora uma provisão para a tua vida. E primeiro ele vai pegar o seu barco. Olha o que Jesus fez. Não dava para ele ter sido mais rápido? Não dava para ele ter liberado uma palavra mais rápido? Não dava para ele já ter chegado e falar assim: ô, Beth, pega o barco, joga lá. Não, primeiro ele vai pegar o barco da Beth, ele vai levá-la longe, e ela tá lá lavando a rede, chorando as pitangas, e murmurando, e reclamando muitas vezes. Ou que não tá murmurando, reclamando, tá orando: Senhor, tem misericórdia, não pegamos nada, e lavando a rede. E ele tá lá com o barco. Depois ele vem com o barco e fala: Beth, agora pega o barco e volta lá e lança a tua rede. Ela olha, fala: Senhor, não peguei nada a noite inteira. Eu tô cansada, eu tô exausta. Tudo que eu preciso é acabar de lavar essas redes, guardar o meu barco, deitar e de preferência morrer. Mas se eu não morrer, acordar bem mais tarde. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Então hoje você não está entendendo nada que Jesus está fazendo, porque ele chegou na tua praia e ao invés dele liberar a palavra logo sobre você e sobre a minha vida, ainda ele está pegando o teu barco para usar, ele está pregando a palavra, ele está fazendo um monte de coisa. Mas você tem que entender que a fé vem pelo ouvir. Eu não sei o que ele pregou, mas provavelmente ele pregou algo que proporcionou um ambiente que Simão pôde responder sobre a tua palavra. O senhor falou agora há pouco ali, ó. Agora eu vou fazer isso aqui. Provavelmente Jesus criou um ambiente coerente com a frustração dele para que ele pudesse acessar o mundo espiritual e receber o milagre. O que Deus está criando na minha vida e na tua vida hoje é um ambiente favorável para que nós tenhamos aonde nos apegar, aonde nos assentar, para nós lançarmos essa rede, porque não foi de qualquer jeito. A gente lendo aqui parece assim, foi lá, pregou, trouxe lá, vai lá, joga, encheu de peixe. Não, foi pregar a palavra e Pedro estava ali. Simão Pedro estava ali lavando as redes, logicamente estava ouvindo, ele estava com o barco dele lá sendo usado. Então Deus está usando algo que é teu, tem todo um processo nisso daqui, que você pode estar passando hoje para que daqui a pouco as suas redes estejam cheias. Então, em nome de Jesus, continua firme. E quando Jesus falar para você, faça tal coisa, ele vai te dar condição, você vai ter ouvido algo que vai ser coerente com aquilo que você passou, e você vai ter condição no mundo espiritual de fazer essa coisa, de lançar a tua rede, de andar de novo, de voltar para cá ou para lá. Então aí é o momento que Deus vai te visitar. Aí é o momento que Deus vai fazer essa obra. Irmãos, porque se você for analisar, esses dias eu estava pensando, eu tenho 55 anos. Quando eu voltei, eu estava com 53 anos e meio. Com essa barba aqui já, com essa cara de velho, tudo do jeito que eu tô aqui. Chorando porque agora eu arrumei um pai. Entendeu? Então isso aí é loucura. Eu lá em Atibaia, depois chorando porque eu arrumei um pai. Por quê? Porque quando aparece o negócio, aí esses dias aí vieram os irmãos em casa chorando porque arrumaram um pai. Velho já, gente velha. Mas por quê? Estavam sem pai. Aí esses dias foi um outro lá que nós nos encontramos em Curitiba, velho também, sem pai. Mas isso é loucura. Mas por que nós estamos passando por esse processo? Porque agora Deus está criando um ambiente para nos estabelecer em certos lugares, para que daqui a pouco nós ouçamos a voz dele e fala assim, lança a tua rede de novo. Porque para nós, tanto para a minha vida, como para essas vidas que eu estou falando, que eles sabem quem é, e mais os outros que estão se achegando, que se achegaram, que agora estão na paternidade, estão no pastoreio, estão aí, Deus está criando um ambiente para você de novo, está limpando toda aquela frustração da noite fracassada, e está te trazendo uma palavra e está usando o teu barco, porque agora, ao invés de Jesus resolver logo o meu problema, ainda ele vai usar alguma coisa minha. Então, talvez para Simão, o que ele precisava ali era Jesus chegando logo, falando assim, não, pode voltar lá, já está liberada a bênção, vai lá, vai pegar um monte. Não, não falou nada. E ele não fala isso lá depois.
Ele usa o barco, ele tem um tempo, porque ele precisa ministrar Simão. Depois ele fala, volta e lança a rede. Só isso que ele falou. E aí Simão teve que falar assim, ó, sobre a tua palavra eu vou lançar, pesquei a noite inteira. Sou profissional, sei o que eu estou fazendo, tentei todos os meus recursos e não aconteceu nada. Mas o senhor pregou agora há pouco que se eu cresça, não sei o que Jesus pregou, mas alguma coisa ele pregou, para que Simão falasse sobre a tua palavra. Não é sobre a tua palavra só de lança a rede, mas sobre a tua palavra que o senhor acabou de ministrar. Está fervendo aqui e eu vou. E aí a rede se encheu a ponto de chamar em outro barco e quase tudo a pique. Aí os caras voltam para casa, ao invés de chegar lá com notícia ruim, vai contar o que para a mulher e para os filhos? Melhor pesca da nossa vida. Paguei todos os boletos, até os que estavam atrasados, os que estavam lá para frente, adiante, zerou a nossa vida. Nunca peguei tanto peixe no mesmo dia. Então Deus quer fazer com que você volte para casa com uma outra história. Simão voltaria com uma história de frustração, de derrota, de fracasso, de ausência, de escassez, mas ele chega com uma história de abundância, de uma coisa, de um quadro revertido de uma forma maravilhosa. Ele chega em casa contando algo que ele vai chamar a atenção de todo mundo. Então nós voltamos lá em Jairo, voltamos lá em Marta e Maria, que está ministrando essa semana. Volte para casa com uma notícia boa. Volte para casa com um ambiente espiritual revertido. Não volte para casa nesse ambiente de derrota. Jesus tem outra coisa para você. Jesus tem outra coisa para mim. E ele vai usar todo esse ambiente para nos tirar desses lugares de fracasso e frustração. Porque, irmãos, é uma vida. No caso de Simão Pedro aqui, no texto lido, foi uma noite de frustração. Mas nós temos quadros de uma vida de frustração, de um casamento inteiro de frustração, de um ministério inteiro de frustração. E Deus está falando, vai de novo. Vai no ministério de novo, falar, meu Deus, outra vez. Já 4 ministérios me arrebentaram, 5, 6, 7, todos, ninguém me entende, só me persegue, só me mata. Todos com essa manifestação de novo, Jesus, vai de novo. E você vai ter que falar isso agora sobre a tua palavra. Eu vou colocar de novo o meu serviço à disposição do reino. Sobre a tua palavra eu vou perseverar. Sobre a tua palavra eu vou voltar de novo. E aí você vai voltar para casa com boas notícias. Em nome de Jesus. Chega de voltar para casa frustrada, decepcionada, reprovada, abatida, desanimada, sempre nesse quadro de repetição, nesse ciclo de repetição, nesse quadro de derrota. Chega! Deus quer colocar um ponto final na nossa vida. Volte para casa contando os milagres. Volte para casa que a sua mulher fala assim: o que aconteceu? Ah, você senta que eu vou te contar. Você vai ter uma história boa para contar. Irmãos, nós passamos anos contando histórias tristes. Nós passamos anos contando histórias tristes para nós mesmos. Eu contava as minhas histórias tristes para mim mesmo. Que só você muitas vezes sabe como está lá dentro. Tem coisa que você não consegue falar para ninguém. Mas é tanta dor, é tanta vergonha, é tanta frustração. Cada porta de comércio que eu fechei, cada coisa que eu parei que não deu certo, tá fechando aqui dentro. Desde os meus 17 anos. Meus 17 anos. Abro o negócio, aquela alegria. Apesar que hoje eu sei que eu estava abrindo a porta da escravidão achando que eu estava voando, que eu já falei esses dias. Vai, quando fecha, quando, quando você vê um monte de dívida. Irmão, isso machuca demais. Porque nós somos vagabundos. Nós não fizemos as coisas de qualquer jeito. Quem sofre com o negócio é quem está fazendo tudo que ele pode. Porque o que está meia boca, o que não está nem aí, o que serve de qualquer jeito, ele não sofre. Porque ele não lê Bíblia. Ele às vezes ele tem uma casca, uma roupagem, mas ele não tem essência. Os que sofrem é o que tem essência. E é isso que nós não entendemos, porque o perseguido é o que tem essência. Que ao quem muito é dado, muito é exigido por muito perseguido pelo adversário. Então a resposta de Deus para quem muito é dado, há uma cobrança maior, ó, você precisa responder aqui. Então o nível de guerra ser maior. Então agora é isso aqui.
legal no mundo espiritual de combater. E nós não entendemos isso. Nós estamos olhando o irmãozinho lá que leva a vida tudo de qualquer jeito, e Deus está exercendo uma misericórdia por causa do desnível espiritual que nós falamos. Deus está esperando que ele se converta, e nós estamos achando assim: esse cara leva tudo de qualquer jeito. Fez um concurso, passou. Não sei o que, deu certo. Estava doente, foi curado. Não sei o que, e você está indignada. Você está triste. Mas Deus está te levando a um ambiente onde você vai ser visitado por um milagre com algo sobrenatural. Simão, é você, não tem. Assim, Senhor, afasta-te de mim, não sou digno. Eu falo, não, você é digno. Vou te fazer pescador de homem. Você vai ficar perto de mim, nós vamos andar junto. Não temas. Esse espanto que você está tendo pelo milagre é para se aproximar de mim. Esse espanto construindo em você, Simão, não é para você ir embora. Não é para você ter medo do poder, é para você se acostumar com o poder. Para você se acostumar com o milagre. Jesus estava trazendo uma realidade para Simão Pedro, falou assim: olha como o mundo espiritual funciona. À direita do barco, impossibilidade humana, eu sei onde está o cardume. Eu ordeno que os peixes venham. Para o homem não aconteceu nada, eu sei como fazer. Então Deus está querendo te tirar das impossibilidades e te estabelecer no milagre. E depois você vai andar com ele. Vai valer a pena. Dói muito. É difícil demais. É pesado bastante. Mas Deus vai fazer as coisas valerem a pena. Não pare, não desista. Entenda esse. E só descanse no Senhor. Só lance a rede. Porque às vezes a gente não quer. Porque Simão poderia ter falado assim: Jesus, já usou o barco? Tá tudo bem? Fazer o seguinte: me dá um abraço. Eu vou pegar minha rede, que eu já lavei, vou pendurar para cá e eu vou dormir. Eu não aguento mais. Daria para ele ter dado essa resposta. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar. Ele foi sujar a rede e ele não tinha certeza de nada, ele tinha certeza da palavra. E ele transfere a responsabilidade. Entendamos que quando nós fazemos essa leitura no mundo espiritual e nós falamos para Jesus, é o Senhor que está falando, tem alguma coisa aí, eu não consigo ver nada. Na de capacitação humana já era, mas eu vou sobre a tua palavra, o Senhor acabou de falar. E aí você transfere a responsabilidade. E Jesus então fala peixe, peixe corre vem para a rede de Simão. Ele ele vai dar ordem para a bênção, a ordem a nosso favor. Onde não tem nada, onde não tinha jeito, onde nada aconteceria, vai acontecer. Porque nós estamos colocando a palavra para funcionar. E a palavra vai se tornar o lugar onde nós vamos andar. Aquele peixe nada mais é do que a concretização da palavra. Era um peixe sobrenatural, que foi buscado ali para cá. Então Deus dá um endereço de vocês aqui, tá? Porque tudo obedece à voz do Senhor. Então, todo aquele contexto, enquanto Jesus pregava, ele estava falando para os peixinhos, peixinhos, vem nesse lugar, fica aqui, e daqui a pouco alguém vai te apanhar. Preciso de vocês aqui. E o peixe vai ali. E acabou. Então, você tem que entender isso. Que ele vai fazer, ele se torna responsável e ele vai nos trazer e nos levar num ambiente onde verdadeiramente as coisas vão ser revertidas em nome de Jesus. Amém? Pega a tua ceia. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, consagramos este pão, esse suco, abençoamos para fazer memória de ti e vamos nos alimentar de ti. Pai, nos traga essa realidade de milagre, de dependência, de entrega, de convicção, que é o Senhor que opera a favor das nossas vidas. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a estarmos cada vez mais alinhados com o Senhor. Que este mel nos traga revelação, nos traga doçura. Em nome de Jesus. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, irmão. Segunda-feira, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Domingo, culto às 19 horas. Se você não tiver compromisso aí na sua igreja, quiser participar conosco, também às 19 horas. Abraço, shalom. Qualquer coisa, WhatsApp na área. Tamo junto. Abraço. Shalom.